Boa tarde, então, a todos. Sejam bem-vindos à qualificação da dissertação do mestrando Denis Tosi, que é mestrando da pós-graduação em sustentabilidade, ofertada pela UEM em parceria com o IF, né, os dois. O Denis Tosi, ele é orientado da Norma Barbado. Infelizmente, a Norma teve que se afastar e eu fiquei como co-orientadora. E dei continuidade, peguei recentemente esse trabalho, o Denis teve que fazer uma troca de tema recentemente, mas fizemos o possível, espero que ele faça uma excelente apresentação, tá? Agradeço à banca, ao aceite da banca da Vanessa, da Simone, tenho certeza, a Vanessa que é doutora na área ambiental, a Simone que é doutora na área de educação, são dois temas que estão relacionados à dissertação do Denis, e acredito que vem contribuir para que nós possamos deixar esse trabalho mais redondo, né, e realmente ter uma qualidade que possa trazer informações e uma pesquisa de boa qualidade para a sociedade. Então, eu agradeço novamente o aceite da banca. E agora, Denis, eu passo a palavra para você. Você tem 30 minutos para a sua apresentação. Obrigado, professora Juliana, obrigado, professora Vanessa, professora Simone, professora Norma, que também está presente, todos os meus colegas que aqui também estão prestigiando, fico muito feliz pela participação de vocês. Vou projetar aqui meus slides. Vocês me confirmem, por gentileza, se vocês estão me ouvindo bem e vendo meus slides? Sim, Denis. Quer passar só um slide e depois voltar para a gente ver se vai dar certo? Sim, pode retornar. Tá, perfeito. O momento que você quiser, pode começar. Ok. Bom, boa tarde a todos. Como dito, eu sou mestrando Denis Tosi Laureando. A minha orientadora é a professora Norma Barbado. A minha orientadora é a professora doutora Juliana Bueno Ruiz Rebeca. O meu trabalho, ele tem como tema a caracterização e o desenvolvimento de modelo de gerenciamento de resíduos sólidos em ambientes escolares, abordagens sustentáveis e participativas. O meu trabalho, ele teve como levantamento de dados uma pesquisa, uma revisão bibliográfica abrangente, ao qual incluiu artigos, dissertações, teses, relatos de experiências e outros materiais científicos na base de dados dos periódicos da CAPES, no Google Acadêmico e no Cielo. No total, foram encontrados 91 trabalhos. Desses 91 trabalhos, após a filtragem, permaneceu-se, então, com 27 trabalhos da CAPES, 18 trabalhos do Google Acadêmico e 9 trabalhos do Cielo. Meu trabalho está estruturado em 2 capítulos. Esse primeiro capítulo, ao qual eu vou apresentar para vocês, é a revisão bibliográfica. O segundo capítulo ainda está em fase de construção e de implementação, que será a metodologia, os resultados e as discussões. Como comentado pela professora orientadora Juliana, eu tive uma mudança de tema há 40 dias e, por esse motivo, ainda eu não tenho resultados a serem apresentados. Aqui eu trago a vocês o meu sumário, ao qual consta a introdução, a revisão bibliográfica, projetos e etapas de gerenciamento dos resíduos, caracterização, proposta para a construção de um modelo de gestão nas escolas, metodologia, análise de dados e referências. Para iniciar o nosso trabalho, eu trouxe aqui um esquema ao qual é muito importante nós entendermos sobre educação ambiental e o gerenciamento de resíduos, que envolve a integração educacional, até porque essa pesquisa ela envolve um âmbito educacional. Então, necessita-se de conscientização ambiental, práticas sustentáveis, apoio político. E quando nós falamos de educação ambiental, de integração educacional, nós precisamos incorporar essa gestão desses resíduos escolares. Nas escolas, tanto no município aqui de Umarama quanto em outros estados, em nível nacional, se produz muito resíduos, e principalmente resíduos orgânicos. E essa conscientização ambiental é muito necessária, e se faz importante educar esse público, esses estudantes, sobre esses impactos da geração desses resíduos, trazendo uma forma sustentável de pensar no hoje e também no amanhã. Que as práticas sustentáveis de implementação, de reciclagem, de reutilização, para minimizar esses impactos da geração desses resíduos
em âmbito escolar, e o apoio apoio político e principalmente de apoio diretivo e da gestão escolar para que essas atividades, esses processos de gerenciamento possam ser implementados. O meu trabalho, ele está correlacionado com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são metas a serem atingidas até 2030, com mais de 193 países. E para colaborar com essas metas, o meu trabalho ele está relacionado com 3 objetivos, que é a educação de qualidade, o consumo e a produção responsável, ação contra a mudança do clima. O objetivo geral do meu trabalho é avaliar o modelo de gerenciamento de resíduos sólidos em um colégio estadual no município de Umuarama, Paraná, promovendo abordagens sustentáveis, participativas, que envolvam alunos do ensino fundamental, visando a conscientização ambiental e a prática de hábitos responsáveis na gestão de resíduos. Os objetivos específicos: realizar um diagnóstico inicial da geração e manejo de resíduos sólidos, identificando tipo, volumes e fontes de resíduos produzidos no ambiente escolar. Diagnosticar o nível de conhecimento dos alunos de sextos e sétimos anos sobre os resíduos sólidos, com o propósito de orientar e fundamentar as propostas de gestão sustentável a serem implementadas na escola. Implantar um programa de compostagem que envolva os alunos na transformação de resíduos orgânicos em adubo, promovendo a prática da reciclagem e a educação ambiental. Implementar também um sistema de coleta seletiva que facilite a separação e destinação adequada de materiais recicláveis, envolvendo alunos e professores nas práticas de gerenciamento. Desenvolver atividades educativas e oficinas que abordem a importância da redução de plástico e a conscientização sobre o impacto ambiental dos resíduos sólidos. E nesse primeiro capítulo, ao qual eu apresento para vocês, nós iniciamos essa revisão bibliográfica trazendo algumas legislações. Em nível nacional, nós temos as leis como a PNRS, que é a Lei número 12.305/2010. Essa lei, a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, elas nos trazem uma abordagem muito importante sobre as questões de resíduos, sobre as questões de amostragem, até mesmo no âmbito escolar. Tá? A principal referência que a gestão desses resíduos, que a lei faz, a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela faz, que ela é instituída, é a noção da logística reversa, ao qual tudo que muitas vezes é produzido nesse ambiente escolar, ela pode ser revertida novamente para a instituição, e aquelas que não são, elas podem ser adotadas como práticas de reciclagem e de reutilização. Além de nível nacional, nós temos também as leis estaduais que vêm para a fiscalização dessas políticas nacionais. Temos as leis municipais também, como a Lei Complementar 276/2010, que é uma lei complementar de ecopontos estabelecidas aqui no município de Umuarama, onde é realizado alguns pontos de coleta seletiva, ainda não está implantada, mas já passou por votação na Câmara de Vereadores. E temos também as iniciativas educacionais, que é o papel das escolas na logística reversa. Então, como escola, em âmbito escolar, é muito importante que nós passamos essas informações para os alunos sobre o que é resíduo sólido, sobre o que é rejeito, sobre a questão da reciclagem, da reutilização, sobre a produção da quantidade de matéria orgânica que se é encontrado nesses estabelecimentos, para que a gente possa desenvolver estratégias e implementações para que possamos reduzir, assim, então, os impactos ambientais. Ressalto também que a NBR 10.004 e a 10.007 também traz a classificação e a amostragem, que são diretrizes voltadas para a instituição de ensino, tanto particular quanto também instituição pública, então a nível de ensino nacional. E quais são os resíduos, então, gerados nas instituições, nas escolas? Nós podemos citar resíduos orgânicos, recicláveis, eletrônicos e também resíduos químicos. E existe uma necessidade muito grande dessa classificação desses resíduos e quais as estratégias também que podem ser implementadas para reduzir alguns impactos ambientais e sanitários a partir da produção e da quantidade de resíduo que se produz diariamente e também dentro do processo do ano letivo. E alguns eventos também de reforma, é importante ressaltar, né, que a pintura de uma escola, a formação de uma outra sala de aula, gera-se também resíduos, e esses resíduos eles precisam ser descartados
de forma adequada, não gerando um grande volume nos aterros sanitários. E é importante também que seja feito um monitoramento contínuo, né, uma supervisão dessas práticas, desse descarte, porque quando nós falamos em uma implementação de metodologias e de práticas participativas que envolvem um todo, não se adianta apenas implementar e não dar um monitoramento contínuo para que essa ação ela possa ser desenvolvida. O envolvimento de todos da comunidade escolar, né, a participação dos alunos, que é primordial, os professores e funcionários também participar de todo esse evento em conjunto para que ela possa acontecer. E a educação ambiental de forma interdisciplinar, né? Eu, como professor, né, grande parte dos que estão aqui me assistindo também são professores, sabe o quanto é importante nós trabalharmos metodologias e práticas que envolvam mais de um componente curricular, né, trazendo assim a noção desses alunos sobre um determinado tema. E os projeto e a etapa de gerenciamento desses resíduos. Então, esses resíduos, eles passam por um processo de etapa de gerenciamento, e que muitas vezes até nós mesmos desconhecemos, e os alunos, eles têm um breve conhecimento, né, um conhecimento prévio sobre algumas etapas, mas não todas. E eu trouxe aqui algumas delas, algumas não, todas elas. A segregação, né? A segregação de resíduos é a separação. Nós podemos dizer que a segregação ela está muito assimilada à coleta seletiva, né? Realizada pelas escolas ou até mesmo em nossas residências, que ela é essencial para promover, então, a sustentabilidade. É quando você segrega, quando você separa, você coloca de forma correta o que é plástico, o que é metal, o que é papel, o que é vidro, né? O que é matéria orgânica, fazendo essa separação e facilitando, assim, o tratamento e o descarte adequado. Temos o acondicionamento. O acondicionamento adequado desses resíduos nas escolas ele é essencial, então, garantindo uma higiene, evitando vetores e odores indesejáveis, né? Então, precisa-se de containers adequados e apropriados e muitas vezes sinalizados também, descritos, para que os alunos, para que os professores, para que os funcionários saibam exatamente qual é o local, qual é o destino daquele lixo ou daquele rejeito ao qual ele produziu. A identificação. A identificação desses resíduos, eles são feitos por etiquetas. Então, nós temos hoje formas de separar, de acordo com a normativa NBR 10.004 a 10.007, né? Os containers vermelhos, o verde, o azul, cada um para um destino. E quando se tem esses latões, quando se tem esses containers de uma determinada cor, eles precisam estar identificados para uma compreensão. E nesse caso também, ele acaba aqui evitando contaminações de matéria orgânica com vidro, com metal, para a separação desse lixo. Caso não feito, né, caso ele não passe pelo processo de gerenciamento dentro da instituição de ensino, ele vai passar por um processo de gerenciamento lá no aterro. Então, o primeiro ponto é que ele seja realizado dentro da instituição, após, caso não aconteça, seja feito no aterro. Então, por isso que a gente precisa dessas sinalizações, dessas identificações, tá? Trazendo, então, um manejo correto dos materiais que são perigosos, otimizando, então, esse descarte nas escolas. O transporte interno, que envolve, né, de uma certa forma, todo o resíduo que é produzido dentro do ambiente escolar, e esse transporte interno de um determinado local para o outro, onde ele vai ficar ali alojado, né, acoplado, ele precisa ser feito por meios específicos, no caso, para que não ocorra, então, acidente, para quem está fazendo o uso, para quem está fazendo esse trajeto, desse transporte interno, trazendo uma segurança tanto para a pessoa, né, que está fazendo o transporte, quanto para todos ali naquele espaço escolar. E o armazenamento temporário. O armazenamento temporário é uma etapa necessária para garantir, então, que os resíduos eles sejam mantidos em locais cobertos e ventilados, minimizando riscos sanitários e ambientais, conforme Torres e Rodrigues, 2006. Tá? Então, o armazenamento temporário ele é muito importante, essa prática, para garantir, então, que esses resíduos eles sejam acondicionados de forma correta, em locais secos, ventilados, minimizando qualquer tipo de risco ambiental e, principalmente, também para aqueles que estão próximos dentro desse ambiente. O tratamento. O tratamento de resíduos em escolas, ele envolve, então, a redução na origem. Então, a reutilização, a reciclagem, ela minimiza muitos impactos, tá? E o tratamento, ele pode ser feito a partir de compostagens, campanhas de educação ambiental, substituição de itens aplicados por reutilizados. Então, na escola se produz, se formos falar em nível nacional, né, o Brasil se produz 51,4% de matéria orgânica.
E dentro da instituição não é diferente. Pegando alguns artigos, algumas literaturas, a gente consegue observar que a grande porcentagem de resíduos produzidos na instituição de ensino são matéria orgânica. E o que pode ser feito? É feito apenas o descarte? Né? Grande parte das instituições de ensino hoje em dia se tem uma horta orgânica, né? E a compostagem ela vem justamente para isso, para gerar esse adubo, para gerar esse churume que pode ser jogado, para que possa ser utilizado justamente ali dentro do ambiente escolar, gerando uma forma sustentável. E as campanhas de educação ambiental, né? Que a participação dos alunos vai ser muito importante nesse momento. No caso dos alunos de sextos e sétimos anos, que depois, ao longo prazo, vai ser repassado para as outras turmas, trazendo então campanhas como palestras, workshops, gamificações e a substituição de itens aplicados por reutilizáveis. Então, muitas vezes, os alunos acabam, né, dentro da instituição de ensino, utilizando um copo descartável e logo em seguida já fazendo o descarte desse copo, sem uma necessidade, e sem entender que aquele copo ele pode ser reutilizado durante toda a semana, durante até um período maior. Então, a gente precisa trazer essa educação ambiental, trazer essa consciência, trazer esse ensinamento, e um dos modelos de tratamento é esse. O armazenamento externo. O armazenamento externo é uma área protegida, acessível para o depósito temporário. Então, o armazenamento externo ele é muito semelhante com aquele espaço que nós temos geralmente para fora da nossa área domiciliar, né? Onde tem um container, que na verdade ele deve ser fechado, ele deve ser vedado. Hoje, na nossa cidade aqui de Umuarama, essa lei ela não é implementada, né? Mas nas instituições de ensino, em áreas hospitalares, em grandes empresas, precisa desses containers fechados e tapados para que evite a contaminação e a exposição ali a algumas intempéries. E nas escolas, essa separação e essa sinalização desses resíduos também é muito importante, fortalecendo de uma certa forma o compromisso também com a sustentabilidade e a saúde da comunidade escolar, porque esse material, esses resíduos, eles ficam expostos na parte externa da instituição. A coleta e o transporte externo. Então, a coleta e o transporte externo de resíduos, eles são realizados por empresas especializadas e licenciadas, né? Aqui no nosso município de Umuarama, nós temos, então, a coleta seletiva, ao qual os caminhões e garis passam semanalmente, diariamente, fazendo essa coleta, e esse transporte externo. Então, por isso que é importante para que as pessoas, para que os alunos, estudantes, eles tenham esse conhecimento dessa segregação, dessa separação, porque minimiza muito os impactos ambientais e até mesmo social. Então, se eu faço toda essa coleta, se os alunos fazem essa destinação totalmente correta dentro da instituição de ensino, a longo prazo, isso pode ser implementado em outras instituições e virar um modelo de gestão de resíduos, trabalhando de uma certa forma, então, a regulamentação ambiental que está sendo vigente, que é a PNRS e também a NBR. A disposição final. O descarte final desses resíduos, eles requerem, então, um monitoramento para garantir a segurança dos aterros e da preservação ambiental, segundo Menezes, 2019. Então, esse descarte final, ele é muito importante que ele seja feito apenas com os rejeitos. E os rejeitos são aquilo que não se dá para se reutilizar, não se dá para ser reciclado, né? E nós precisamos ter essa consciência que muito do que nós produzimos, nós conseguimos utilizar, nós conseguimos reciclar. E essa gestão integrada inclui, então, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento, que no caso da matéria orgânica seria a compostagem, que é mais adequado, né, para o envio apenas de rejeito, minimizando, de certa forma, os impactos ambientais e até mesmo uma sobrecarga desses aterros. A escola, ela desenvolve um papel muito importante na educação ambiental, no qual essas práticas, elas devem ser ofertadas e elas devem ser incentivadas diariamente com muita frequência. Aqui eu trouxe algumas propostas, né, para a construção de um modelo de gestão nas escolas. Então, quais são essas estratégias? A avaliação contínua, a integração curricular, o engajamento prático, o envolvimento da comunidade e a utilização de tecnologias. Quando nós falamos em avaliação contínua, nós precisamos entender que tudo aquilo que é passado, que é aplicado, que é inserido, implementado, ela precisa passar por uma avaliação, ela precisa depois ser reaplicada. A integração curricular, ela então incorpora tópicos ambientais de várias disciplinas, que é o que eu comentei, né? Trabalhar de forma interdisciplinar, voltada justamente para a questão e para a gestão e o gerenciamento desses resíduos.
O engajamento prático seria as atividades práticas que podem ser desenvolvidas, como a compostagem, como a reciclagem, utilizando desses materiais que são produzidos dentro da instituição de ensino para outros projetos que também podem ser utilizados até nas aulas de artes, né? O envolvimento da comunidade é muito importante que os pais, né, que toda a organização escolar engajem esses estudantes, motivem esses estudantes para que essas propostas elas possam ser cada vez mais implementadas e discutidas em âmbito escolar. E a utilização de tecnologia. Hoje nós vemos o quanto os alunos, desde pequenos, né, desde a educação básica até o ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, utiliza-se muito a tecnologia. Então, usar ferramentas digitais para o aprendizado e para a interação desses alunos. As metodologias participativas para a educação ambiental no gerenciamento dos resíduos. Então, para que a gente possa aprimorar a educação ambiental, nós precisamos de métodos participativos, abordagens interdisciplinares, aprendizagem baseada em projetos, né? Então, projetos esses que podem ser workshops, pode ser palestras, que podem ser teatros, o engajamento comunitário, né, para que possa esses alunos, então, ter noção, ter conhecimento e ter responsabilidade social com o meio ambiente, e a integração das tecnologias, que vai fazer toda a diferença, a criação de maquetes, a criação de usos de robóticas, né, trazendo para os alunos, assim, medidas até mesmo de gerenciamento remoto para gerenciar esses resíduos produzidos em âmbito escolar. Quais são, então, essas soluções de tecnologias inovadoras no manejo de resíduos escolares, né? Aqui eu trouxe algumas práticas inovadoras, automoção, plataformas digitais, sistema de compostagem, monitoramento ambiental. Então, na automoção, nós temos a coleta de resíduos automatizadas e aplicativos de monitoramento, que pode ser desenvolvido. Algumas instituições de ensino aqui do município de Marama hoje trabalham com algumas feiras de ciências e até mesmo com a disciplina de robótica, ao qual os alunos diariamente e semestralmente desenvolvem projetos automotivos para uma determinada função em âmbito escolar. Então, aqui é um exemplo do que também pode ser feito no quesito gestão de resíduos e manejo desses resíduos. As plataformas digitais, né, com o apoio da reciclagem, os recursos de e-learning, ao qual você ouve, você faz essa leitura, ou você apenas está ouvindo e você pode criar ideias. O sistema de compostagem, nós temos composteiras até automatizadas hoje em dia, ela não gera o mesmo composto, né, orgânico, o mesmo adubo, como uma composteira tradicional, que se demora muito mais tempo para poder fazer a produção desse adubo e até mesmo desse chorume, né? Mas é um sistema de compostagem já automatizada que gera em poucas horas ali esse adubo. O monitoramento ambiental, que pode ser realizado por sensores, por drones. Então, instituições que têm um espaço muito maior, elas podem adotar práticas como essa de forma a captar essas informações. E a impressão 3D, né, que são práticas inovadoras, aplicativos de gamificações, programas de designer circular. Então, a impressão 3D, eu posso dar como exemplo os papéis, né, os lixos que a gente encontra em sala de aula, que são descartados ali naquela lixeira, que é uma grande quantidade, e que eles podem ser depois reutilizados também, eles podem ser molhados, eles podem ser triturados, e eles acabam que gerando ali uma folha em impressão 3D, e principalmente nas aulas de artes, que podem ser reutilizados. Então, nada é descartado, acaba sendo reutilizado. Então, dentre essas soluções tecnológicas aqui, a gente pode implementar também algumas delas no nosso âmbito escolar, ao qual vai ser implementado na próxima etapa. E as práticas de sustentabilidade aplicáveis à escola, né? A compostagem, a horta, a reciclagem, a redução, o plástico. Então, o envolvimento da comunidade, como eu disse nos 2 últimos slides, é muito importante, principalmente para os alunos, né? O envolvimento desses pais, né? Acaba que trazendo ali, muitas vezes, até parcerias com outras redes. As campanhas educativas que promovem, então, a conscientização e o envolvimento de toda a comunidade, algumas feiras que podem ser propostas também e abertas ao público, a redução do plástico, que incentiva a minimização desse plástico, e não é só uma minimização de plástico em ambiente escolar, é para a vida, né? A reciclagem também, ela não vai ser feita, não vai ser realizada, esses estudantes não vai ter esse conhecimento a ser utilizado apenas no ambiente escolar, mas sim também em suas residências, em suas casas, com as suas famílias, que foca na separação de resíduos e na reutilização desses recursos, de uma forma, então, a minimizar os impactos ambientais e trabalhando, assim, a sustentabilidade e a educação ambiental. E a compostagem,
que envolve, então, a gestão de resíduos orgânicos e os benefícios educacionais que ela vai trazer e até mesmo a saúde, né? Porque vai estar se produzindo, a partir dessa compostagem, uma horta orgânica dentro da instituição de ensino. E nesse capítulo 2, que está em fase de construção ainda, nós vamos trabalhar sobre a metodologia, a caracterização dessa área de estudo. Então, o estudo, ele vai ocorrer em uma escola estadual, aqui no município de Moarama, com 60 alunos do ensino fundamental, tá? Serão alunos de sextos e sétimos anos. E para isso, vai envolver, né, uma proposta de intervenção e uma metodologia mista, qualitativa e quantitativa, né? Qualitativa, que vai explorar as percepções e os comportamentos desses alunos, e as análises qualitativas, então, elas vão medir essas práticas e os impactos desse gerenciamento desses resíduos que vão ser produzidos e que vão ser utilizados para essa implementação. É importante também que a gente desenvolva estratégias para cada vez mais aprimorar essas técnicas da sustentabilidade no âmbito escolar. A pesquisa, ela tem como, a princípio, né, 4 etapas. A primeira etapa, que é o diagnóstico, a segunda etapa é o desenvolvimento, a terceira etapa é a implementação e a quarta etapa é a avaliação. Na primeira etapa, será feita, então, a pesagem desses materiais e, logo em seguida, a segregação. Então, nós faremos a coleta de todo o material que nós vamos ter na instituição de ensino e, logo após, nós faremos a segregação desses resíduos. No segundo momento, na segunda etapa, que é o desenvolvimento, nós faremos, então, a apresentação desse projeto, né? Qual é a sua finalidade? Trabalhando, assim, então, a educação ambiental com alunos, professores e funcionários. E também teremos uma aplicação de questionário voltado apenas para os alunos que estarão trabalhando nessa implementação. Na terceira etapa, nós temos, então, os encontros, as palestras, as oficinas e as atividades que serão desenvolvidas com base na etapa 1 e na etapa 2. E após a conclusão dessas 3 etapas, nós teremos, então, uma avaliação, que será, então, o gerenciamento, o acondicionamento e a destinação final desses alunos participantes, para que eles demonstrem, então, o seu conhecimento aprendido durante todo o processo de implementação dessa gestão de resíduos sólidos no ambiente escolar, em suas escolas. Os sujeitos da pesquisa, então, são 60 alunos do ensino fundamental, de sextos e sétimos anos, vai contar com a sua participação, eles vão realizar, juntamente com o professor responsável, né, a coleta de dados, depois será feita essas análises, a segregação, vai ser feito também a melhoria do que pode ser aperfeiçoado, do que pode ser modificado, e as práticas sustentáveis que serão repassadas, então, não apenas para eles, mas para toda a comunidade escolar. As análises de dados, né? Os dados, então, após todo esse levantamento, os dados serão caracterizados e quantificados, os resíduos, que serão tabulados em gráficos de pizza, organizados também por tabelas pelo programa de Excel, no pacote Office 2007, e depois, posteriormente, será analisado e discutido. As minhas atividades, elas estão finalizadas, as minhas disciplinas, elas estão ok, o meu exame de proficiência também está ok, e as minhas horas complementares também eu finalizei. Aqui eu trouxe algumas referências do meu trabalho que eu utilizei. E é isso, muito obrigado a todos pela participação e pela presença. Obrigada, Denis. Parabéns pela sua apresentação. Superou nos slides. Fico muito contente com o seu avanço, tá? Com a sua dedicação, né? E melhoria aí ao longo da nossa orientação. Obrigado. Então, agora, eu vou passar para a primeira banca, a Simone. Pode ser, Vanessa? Pode ser? Então, Simone, você tem 30 minutos para os questionamentos e comentários. Obrigada. Obrigada, Ju, mais uma vez. Parabenizar o Denis, como a Juliana acabou de falar, né? Ficou bem claro nas apresentações, a gente conseguiu ter uma visualização bem ampla, né? O que a gente sentiu como foi justificado, né?
desde o princípio, o tempo foi muito curto, e o que já foi percebido na estruturação é justamente assim, que você compilou um fichamento, né? A gente sentiu muito esse fichamento ali durante essa construção. E quando você traz para a apresentação, a gente consegue compreender que tudo isso que você está falando para nós é o que a gente precisa que você agora disserte, né? Que você utilize todas as citações, né? Que você foi trabalhando por bloco, né? Sempre cada parágrafo uma citação, então, e é esse o caminho mesmo, né? Só que a gente sabe que com o tempo o que você precisava é articular, né? Com as suas próprias palavras, todas essas citações que você vai colocando. Então, a primeira sugestão é essa, né? Que agora você, com essa fluição que você fez, com muita clareza, né? Você trouxe aí e deu para compreender que você, né, fez as leituras, que você realmente trouxe, né, essa pesquisa bibliográfica para dentro do seu trabalho. A gente anseia muito a outra etapa, né, que é a parte prática. Eu penso que é extremamente válido, importante e necessário que as dissertações tenham prática. Eu sinto muito a falta quando a gente lê e acompanha muitas vezes as dissertações, os teses, né? A gente sente essa necessidade, porque a pesquisa científica ela faz muito mais sentido quando você sai da teoria e vai para a prática. Então, a primeira pergunta é: você já definiu qual é o colégio? E se não, você já vai receber um convite aqui para vir para o Colégio Tiradentes. Obrigado, porque justamente à tarde nós temos sextos e sétimos anos. E eu estou falando isso porque nós precisaríamos, como você tem esse anseio, de que sirva de modelo para uma implementação maior, que de repente no doutorado você faça, né, esse zoom e possa de repente desenvolver uma formação para todas as escolas do município, né? Sim. Então, eu já faço esse convite, se caso você já não conversou e combinou com alguma escola, com algum colégio. É uma necessidade, eu vejo todo dia, dói meu coração. A gente tem na própria sala dos professores, a gente tem uma lixeira para reciclar e uma lixeira para o orgânico, mas você vê todo dia aquela bagunça, né? Então, já começa pela sala dos professores, né? Imagina fora, né? Então, esse trabalho é extremamente necessário, porque se a gente consegue colocar os alunos em prática dentro da escola, eles vão reproduzir para fora, né? Sim. E assim a gente não só consegue impactar positivamente a questão dos resíduos, mas todos os vetores que se alimentam disso, né? Inclusive a dengue, que eu estava falando para a Ju, né, que eu ia me atrasar um pouquinho, que eu estava terminando um trabalho justamente com o 6º ano sobre a dengue, né? E é algo extremamente necessário, né? Então, as doenças que são causadas pelo mau acondicionamento e o reaproveitamento, não só a reciclagem, né? A gente tem aí também que incentivar a gente reaproveitar o máximo possível, né? Um material para que depois ele vá para o descarte, para que depois ele vá para a reciclagem em si, né? Sim. Então, né, eu faço esse convite aí para você, em primeiro lugar. Em relação à organização da sua dissertação, é claro que agora na qualificação você está mais transpondo, né, o projeto da sua dissertação, está trazendo a questão da referência bibliográfica, do que você traz para nós em relação de como você quer implementar. Então, essa primeira parte, onde você faz essa discussão da legislação, das definições conceituais, das etapas do gerenciamento dos resíduos, depois a gente vai mandar por escrito também, que na hora a gente fica tão assim, né, né, o nervosismo que, como diz o professor Bruno De Angelis, que é justamente da UEM, que eu estudava lá meio ambiente há 20 anos atrás, ele falava, se não der esse friozinho na barriga, você se enterra porque você está morto. Então faz parte realmente esse sentimento desse ritual que é tão importante
que é aí o momento da qualificação e depois da defesa, né? Então, eu sugiro que nesse primeiro momento você junte em um capítulo essa primeira parte, né? Ao invés de você fazer muita subdivisão, porque senão vai ficar muito grande, né? A parte do sumário ali, ela vai ficar muito extensa a hora que você chegar lá no final, né? Então, uma primeira sugestão seria essa, você deixar tudo num capítulo só. No segundo, o capítulo, uma proposta de construção de um modelo de gestão nas escolas. Então, nesse momento, como você já fez, de buscar outros exemplos e trazer esses modelos e essas discussões para dentro de um segundo capítulo. E num terceiro capítulo, enfim, né, o que a gente mais anseia ver é aí a implementação da sua pesquisa, a gente chama de pesquisação, né, que você está fazendo a pesquisa e está colocando em prática, que também, quando você descrever na metodologia, você pode até complementar a pesquisa qualitativa, a pesquisa documental, que você usa legislação, né, e tanto a qualitativa, quantitativa, e a pesquisação que você está propondo fazer e trazer os resultados ali. Seria um terceiro capítulo, e depois as considerações finais, né? Eu acho que se você compactasse, ficaria assim, sugestão, né? Depois, qual é a orientadora, qual é a co-orientadora, vocês definem. Mas são sugestões para, né, para você aproveitar tudo isso que você já tem e fazer essa reorganização e trazer essa discussão, né? Que é esse gancho que a gente precisa. Outra questão que eu achei extremamente válida na sua apresentação, você traz vários infográficos, e você trazer tudo isso, quando você estiver trabalhando os capítulos, você já aproveitar esses infográficos que estão excelentes, e você tá trazendo ele para o seu texto, para os seus capítulos, porque eles estão excelentes, eles estão estranhos. Não sei se você pegou de algum lugar, né, ou se você construiu. Eu construí. Nossa, então tá, né? E melhor ainda, né? Então você pode estar colocando lá, né? Também uma sugestão que ilustra, fica, né? Dá mais clareza. Muitas pessoas gostam de ver porque a gente sempre tem que pensar assim: quando for publicado, um monte de gente vai ver, vai ler, você vai ser usado, né? De referência, outros pesquisadores vão utilizar, e as pessoas, em primeiro lugar, elas vão estar olhando ali as imagens, né? Nós somos imagéticos, nós somos a sociedade da imagem. Então, isso ajuda bastante. E, no final, sugestões, a gente tem aqui uma cartilha da UniOeste, uma cartilha dos 10 passos para a realização de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. É da UniOeste, foi desenvolvido em Toledo. É simples, mas é um modelo legal, de repente, para você até pensar num material, como você sugere, desenvolver oficina, formação na escola que você for implementar, e de repente você possa desenvolver um material para estar desenvolvendo com os alunos essa cartilha. E aí tem um modelo bem interessante, né, de um trabalho de mestrado também da UniOeste, que eu vou estar passando para você depois. Tem outras referências bibliográficas que eu também sugiro, né, para você estar trazendo. Tem um guia de integração dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, que é uma publicação da gestão de 2017 e 20 de Brasília, também é bem interessante para você dar uma olhadinha. E um manual para gestão de resíduos orgânicos nas escolas, que foi publicado em 2017, em São Paulo. Também vou estar já passando para você dar uma olhadinha, que, né, aí você pode estar também aproveitando esse material para você estar trazendo, na sugestão do segundo capítulo, que você vai estar trazendo outros modelos, né, outros modelos de sucesso, até pesquisar, de repente, analisar como que está, se continuou ou não, porque o problema, às vezes, de projetos na escola é isso: você implementa, fica lindo, você tira a foto e depois morre, né? Então, é algo. E aqui, por que eu falo? Vou puxar o peixe para o Tiradentes de novo, tentando vender o peixe. A gente tem aqui já um projeto que já foi assim até divulgado internacionalmente, de uma professora que se aposentou até, e ela deixou o projeto, e hoje a gente ganhou, inclusive,
4 horas aulas de um professor de geografia que vem desenvolver um projeto extracurricular em contraturno, que é justamente com os nossos alunos de 6º e 7º anos. Então, eles estudam à tarde e vêm de manhã, toda quinta-feira, desenvolver, que é o projeto Árvores da Vida, que a gente faz em parceria com a UEM, inclusive, a Agenda 21. Esse ano a gente já está ali costurando até o finalzinho desse mês, a gente está aí, né, desenvolvendo. Então, a gente tem horta, a gente tem um lugar para compostagem que dá para desenvolver, a gente tem o viveiro. Então, a gente já tem uma estrutura, né, que também aí é uma possibilidade, de repente, se você quiser desenvolver, né, você já teria meio caminho andado, porque essa turma em contraturno ajuda muito, né, esse professor ali, 4 horas aulas, né, para que ele possa colaborar e também continuar esse projeto, que o nosso anseio é isso, não só implementar e parar e ir embora, porque não é toda escola que continua. Aqui no Tiradentes, o que aconteceu é que a professora já se aposentou faz muitos anos e os resultados foram tão grandes que aí a gente conquistou, né, pelo Estado, essa hora complementar aí. Então, né, mais uma sugestão aí para dizer, nós temos uma estrutura e o que falta realmente é isso, é agregar e somar mais, né, mais possibilidade, inclusive em relação a isso que você está propondo, que é trazer a compostagem, trazer aí a seleção do material, o destino do material, para onde vai, né, e fazer esse trabalho de educação ambiental aqui, que eu sou extremamente, né, a Ju já me conhece, para lá dos 20 anos, ela sabe, né, o quanto que eu defendo e sempre fiz esse trabalho dentro das escolas que eu atuo, né, então também é um convite aí final, tá? Então, encerrando, né, eu gostaria de parabenizar você, e assim como eu já falei, né, o coração fica muito cheio de alegria em lembrar lá em 2009, né, no magistério, você agora aqui, né, com todo esse crescimento, e aí também, né, desenvolvendo essa pesquisa dentro de uma área que cada vez aquilo que a gente só tinha no papel, agora está virando realidade, né, a gente cada vez mais está sendo refém daquilo que os ambientalistas já falavam, né, olha, o negócio vai pegar, né, e a gente está aqui agora já sentindo muito, né, esses efeitos e esses impactos aí daquilo que a sociedade ainda não faz. Inclusive, quando eu comecei a fazer um mestrado lá atrás, na geografia, que só tinha geografia, é um sonho ver a UEM com a sustentabilidade junto com o IFPR, hoje, né, que se transformou no mestrado, e se Deus quiser vai ter doutorado em breve, é só uma questão de tempo, e era isso que eu fui buscar lá na geografia em Maringá, era justamente como trabalhar, né, essa questão da educação ambiental, que há mais de 20 anos, quando eu terminei pedagogia, eu ia atrás e queria defender, que, na verdade, a minha defesa era para que existisse essa disciplina no nosso currículo, né, e, como eu falei, aqui no Tiradentes ela existe, mesmo sendo extracurricular, mas ela existe, então, são sonhos, né, que a gente vê que se torna realidade, mas sonhos de algo que é necessidade, não é só uma questão de sonhar por sonhar, né, de se realizar, é necessidade da nossa sociedade, do que nós vamos deixar aí para as nossas futuras gerações, tá? Então, parabéns a todos, muito obrigada, espero encontrar vocês, né, na defesa, tá? Estou à disposição aí, inclusive se eu puder participar do jeito que eu falei ainda, você desenvolvendo esse trabalho aqui com a gente. Tá Perfeito, bom? muito obrigado, professora. Eu agradeço. Obrigada, Simone. Eu tinha certeza que você, aqui presente na banca, ia poder contribuir e, assim, abrir as portas, né, para da escola em que você trabalha, mostrando que já tem uma vontade, uma motivação, um horário destinado para essas atividades. Isso é extraordinário, ainda melhor, porque nós sabemos o quanto é difícil, às vezes, o professor com tanto conteúdo, né, que tem que trabalhar durante, né, todo dia, e às vezes ter esse momento aí é maravilhoso. Eu agradeço e nós aguardamos as suas contribuições em PDF depois, tá? Pode enviar para o Denis. Muito obrigada. Vanessa, agora eu abro para você. Obrigada. Tenho certeza também que você vai ali ajudar na parte ambiental, que né, tem uma experiência muito grande. E aí eu passo a palavra, você tem 30 minutos. Eu que agradeço o convite, né, professora Juliana, Denis, prazer em conhecer você, professora Simone.
Bom, a gente sabe do encaminhamento. Primeiro, eu queria parabenizar, Denis, você apresentou muito bem. Deu para Obrigado. ver que você está, né, por mais que mudou a pesquisa, mas que você está comprometido, né, em desenvolver a sua pesquisa, e eu tenho certeza que você vai ter sucesso aí no final dessa sua jornada. Obrigado. No trabalho, ficou claro também, a partir da sua apresentação, essa coesão que você deu, né, como a professora Simone mesmo falou, do fichamento, né? Então, a gente sente mesmo isso, né? Cada parágrafo uma citação e a repetição. Então, eu deixei todo o texto marcado para, né, servir aí como uma orientação, até para você conseguir conciliar os parágrafos da coesão, né, mesclar ideias de autores diferentes, mas tratando-se da mesma ideia, né? E já lá no início, no seu capítulo 1, vou fazer alguns comentários aqui. Os principais aqui. No seu capítulo 1, você traz, né, a revisão e traz a legislação, no item 1.1. E, por vezes, elas se mesclam entre o que é municipal, o que é nacional e o que é, né, estadual. Talvez tentar seguir uma sequência, né, de uma ordem maior, né, federal para o municipal, né, federal, estadual, municipal. Ou então, se você vê a lógica em termos de período, né, que foi criado e desenvolvido, tá? Porque senão ela vai e vem, daí você fica um pouco confuso, por vezes até você vai falar da municipal, mas aí no final você acaba falando de algo que é a nível estadual ou nível nacional. Então, eu deixei aqui as marcações, depois você olha com mais tempo e calma. Alguns termos também, resíduos regulares, né, que você acrescentou, acredito que tirou do autor mesmo, daí você verifica também a questão do termo. No teu item 1.2 também, resíduos gerados nas escolas. Aí você trata, né, de várias questões de resíduos, e aí no final, na página 12, no seu segundo parágrafo, os últimos 3 parágrafos aqui, você trata de um assunto que não é resíduos mais. Então, daí você volta a falar de necessidade de lixeiras, começa a falar de a importância de inserir isso no currículo, fala de educação ambiental, então isso foge, né, do teu item principal aqui, que é tratar de resíduos sólidos nas escolas, né, a geração de resíduos. Talvez você pode utilizar esses parágrafos, essas informações em outros, né, em outros itens mais adequados. Tá, tudo bem, prof. Aí, no teu item 1.3, trata da segregação. E você comenta, né, até puxa o autor aqui, Santos, né, daí faz um breve comentário: lixeiras azuis destinam-se a papel, verdes, vidro, amarela, plástico e marrom, resíduos orgânicos. Mas você sabe muito bem, né, você mesmo já até fez alguns comentários na sua apresentação, que a segregação é muito mais que isso, né? Então, traz a normativa, né, traz a resolução CONAMA, se for o caso, cita ela, traz imagens, até coloquei aqui, né, uma imagem para exemplificando, né, qual que é o material, a cor, quais todos os exemplos de rejeitos que são dessa classe, para que o leitor já vá entendendo, né, essa classificação, e daí no teu segundo capítulo já vai ficar mais claro para ele, né, tudo que está, que nem, por exemplo, o papel, né, não é só papel azul, né, lixeira azul não é só papel, é papel, papelão branco, aí tem jornal, folha sulfite, então, assim, exemplos que você encontrar uma imagem, né, como a própria professora Simone falou, né, imagens são importantes para a gente assimilar né, o que você, a sua informação, né, então acho que cairia muito bem aqui citar lá a CONAMA e também outras, e trazer uma imagem, né, com exemplos dessa segregação. E para os outros itens também, tá? Daí você começa a falar do acondicionamento, identificação,
Então, também um exemplo de acondicionamento em escola ou em outros locais, um exemplo ali, né, imagem mesmo, eu digo, né, na parte de identificação, uma imagem exemplificando e assim vai, né, para trazer, cativar esse leitor também para essa informação que você está levantando. Perfeito. No tratamento, eu não sei se é porque eu sou da área do tratamento de fluentes, mas eu esperava encontrar um tratamento, né? Mas você fala do tratamento no sentido, em outro sentido, né? De destinação, de práticas para reduzir, para reutilizar, inibir. Então, talvez rever o termo tratamento ou trazer mesmo um pouco, né, das formas de tratamento, né, aterros, né, qual que é a destinação final, né, porque você fala muito da parte de reutilizar, compostagem para os rejeitos orgânicos, reduzir na fonte, mas e o que vai para o aterro? Então, pelo menos, às vezes, um parágrafo só para exemplificar para onde que, né, é destinado, tipo, né, aterro sanitário, enfim, ou rever o termo tratamento, porque quando eu li tratamento, eu imaginei, agora ele vai falar dos tratamentos para esses rejeitos, né, para esses resíduos. Tudo bem, prof. Sugestões, tá, gente? Só sugestões, aí você vê com os seus orientadores aí. Ok, destinação final. Você até fala aqui, ó, lá em disposição final, você traz uma possibilidade que é o aterro. Talvez você pode mudar o termo lá de tratamento e dar mais corpo aqui, né? No penúltimo parágrafo você traz aqui a disposição final. No caso em que os resíduos não podem ser reaproveitados, devem ser destinados a aterros sanitários. Isso. É só isso, daí não traz nada, o que é o aterro, né? Não sei se você está se propondo a falar de resíduos, talvez trazer um pouquinho também qual que é a destinação final, o que é o aterro, né? Aí, no teu item 1.4, você traz propostas para a construção de um modelo de gestão nas escolas. Eu também esperava encontrar aqui propostas, né? Fulano, como a própria professora Simone comentou, né? Na UniOeste, né? Tem uma cartilha tal, tem um projeto tal, tem... Então, eu imaginei que você ia trazer aqui vários exemplos de coisas que deram certo, que não deram certo, né? Então, talvez pensar num outro termo, porque o texto aqui ele se desenvolve mais num sentido assim de... deixa eu ver aqui, ó. Pensar no termo... ações, né? Talvez em vez de proposta, ações para a construção de um modelo, ou estratégias para a construção de um modelo, né? Não sei, pense em alguma coisa e já daí reforçando pegando esse gancho aí com a Simone, trazer propostas mesmo, não só da UniOeste, né? Trazer modelos que deram certo, porque você vai até vislumbrar como que você vai fazer a sua proposta, né? Se baseando em outras propostas, né? Sim. Ao invés de você se direcionar, né? Claro que acho que às vezes intuitivamente você já fez isso, já pesquisou outros trabalhos que são semelhantes ao seu, né? Mas traz eles para cá, às vezes na forma de um estado da arte, de, né, modelos que deram certo, porque você vai conseguir definir a sua, né? Você vai conseguir idealizar a sua proposta com base no seu diagnóstico, que é a tua situação real, e com base no que deu e no que não deu certo, né, de outras metodologias, de outras instituições, de outras pesquisas, né. Às vezes um item aqui de estado da arte cairia muito bem aqui. Tudo bem, prof. E aí, nesse de propostas, que o fichamento ficou mais nítido. E eu fiz uma seleção de cores. Então, você vai ver... assim, o início do parágrafo, verde, vermelho, azul, mas cada cor tá linkando. Por exemplo, o azul escuro é o parágrafo que fala de tecnologias. Então, ele aparece lá no 5º parágrafo, depois ele vai aparecer de novo no mesmo item, né? Lá no 12º parágrafo, entende? Então, assim, juntar as informações daí, né? Porque daí você começa a falar de tecnologias para desenvolver nas escolas, relacionada a resíduos, aí no outro parágrafo você começa a falar de educação ambiental e workshop, aí depois você volta para tecnologia, daí de repente você começa a falar de treinamento para professores
de capacitação, aí você volta lá para a educação ambiental, tem compostagem, então, aglutinar tudo isso. Daí eu comecei a selecionar por cores, tá? Então, isso aí, daí você fez aí um pente fino. Uhum. E em metodologias participativas, a mesma coisa, tá? Fiz algumas coisas ali. Tudo muito bem escrito, né? Não tem, assim, erros, né? Só mais dar essa coesão aí nos parágrafos, essa aglutinação. Tá, prof. Organizar, tá? Esse eu não vou repetir. Na sua metodologia, a caracterização da área de estudo. Sei que, muito provavelmente por conta do tempo, tá? Então, mas eu não posso deixar de colocar o comentário ali para te, né, conversar com a sua orientadora e verificar, né, se é pertinente ou não. Então, na caracterização, trazer mais informações. Se não quer citar o nome da escola, né, inventa um nome lá fictício para essa escola, e traz informação do município, traz informação da população, do IDH, informações da própria escola, número de alunos, turno que funciona essa escola, quantidade de funcionários, professores, né? Porque tudo isso vai auxiliar na pessoa que for trabalhar com o seu estudo também, né? Será que a escola que ele está trabalhando tem o mesmo porte da minha escola? Estrutura da escola, né? Ginásio, a área, número de salas, número de banheiros sanitários, instalações, enfim, tudo que tem numa escola. Às vezes até categorizar essa escola, essa estrutura, porque eu vejo que seria interessante lá na sua fase de diagnóstico, colocar essa estrutura, né? Então, se não colocar de forma detalhada aqui, que na verdade aqui é a caracterização da área de estudo, talvez de forma simples aqui, mas daí lá na tua fase de diagnóstico, né, você vai fazer um pente fino, você vai colocar, né, detalhar a sua escola, porque eu vejo que vai ser importante para depois você definir a sua pesquisa, alguns itens da sua pesquisa que a gente já vai entrar agora, ó. Então, você colocou etapa 1, diagnóstico, desenvolvimento, implementação e avaliação. Na etapa de diagnóstico, também, lógico, entendo que é devido ao tempo, né, tentar separar melhor essas fases, às vezes até criar subitens. Fase 1, diagnóstico. Aí, lista tudo que você vai fazer no diagnóstico, né? Porque daí você começou a misturar a parte quantitativa com qualitativa, questionário com mensuração de material reciclável ou não. Fez uma pré-seleção que você vai colocar orgânico, recicláveis e rejeitos, mas depois lá no final daí você fala que vai ser papel, plástico, matéria orgânica, metal e rejeitos. Então, só alinhar, né? Isso, e talvez nem citar que você vai separar nisso, porque você nem sabe o que você vai encontrar, né? Você vai fazer a segregação, né? Que pode ser que você encontre coisas, né, absurdas lá, ou coisas que você não imaginava que encontraria, né? Sim. Então, que você vai fazer a segregação conforme a CONAMA lá, né, acho que é 275, 2009, se não me engano, até mesmo, né, tentar uma classificação pela BNT, só daí ter cuidado em falar que você não vai fazer análise, né, porque a BNT, ela prevê análise, então não é isso, né, você vai se orientar por ela, mas sem fazer nenhuma análise, né, você que... mas eu acredito que essa separação das fases é a mais importante, né, escreve uma fase, escreve tudo que vai acontecer nessa fase. E separar, talvez até em subitens esse diagnóstico, porque você mistura um pouco aqui a parte do questionário com a parte da mensuração mesmo, né, da parte reciclável e orgânicos, né, identificação dos resíduos. Às vezes você pode até subdividir essa fase, eu sei que depois você vai tentar linkar as informações, mas aqui para a gente entender a sequência, às vezes separar. Item lá, na fase de diagnóstico, uma etapa vai ser os resíduos, levantamento e tal, e a outra vai ser o questionário, né? Deixar bem claro também no sexto e sétimo anos. Então, você falou que vai trabalhar com essas duas turmas, mas aí depois você vai falar que vai fazer o plano para a escola toda, né? Então, vai ser com a escola toda ou vai ser só com as turmas? Vai ser com professores? Eu achei que seria interessante fazer com professores. Depois que eu ouvi a professora Simone falando que nem os professores, né,
sabem, né, ou ficam confusos na hora, mais um motivo para você, às vezes, envolver uma etapa com os professores, uma capacitação, alguma coisa assim, nesse sentido, né? Uhum. E aí, nessa fase de diagnóstico, que eu acho que para mim é a mais importante, porque é a partir dela que você vai definir todas as demais, né? É até difícil falar das demais, você até fez pressupostos aqui, né? Mas levantar, até coloquei aqui, né? Relacionar o material avaliado, os resíduos, né? Nesse levantamento que você vai fazer, com a estrutura física da escola, com os pontos disponíveis para a destinação dos resíduos. Exemplo, mapear os tipos de lixeira, sua condição, a quantidade disponível dessas lixeiras em cada setor da escola, por isso, né, esse mapeamento dos setores da escola, onde tem movimentação, onde não tem movimentação, né, de trânsito, né, de alunos e funcionários. Daí eu até coloquei uma suposição aqui, né, pois você pode chegar a uma conclusão de que não há destinação correta de recicláveis, mistura entre recicláveis e até mistura com orgânicos. Mas será que a escola possui equipamentos suficientes? Ela possui lixeiras específicas de cada setor? Você vai falar, estão misturando pilha, mas tem um ponto de coleta de pilha na escola? Estão misturando aqui óleo com, né? Tem um ponto de coleta de óleo, né? Misturar os recicláveis, mas tem lixeira suficiente de cada uma dos tipos de recicláveis? Então, eu fazer esse levantamento, né, essa análise da estrutura da escola. Eu vejo que, às vezes, além da conscientização, a escola também tem que ter uma estrutura mínima para que aconteça, né, para a conscientização funcionar, digamos assim, né, operacionalizar isso. Muito registro fotográfico, né, eu acho que, às vezes, o registro fotográfico, além de trazer, né, a realidade da escola, ele, né, traz uma noção ali para você mesmo, né, para você depois fazer uma discussão em cima desse material que você coletou, que você registrou. Uhum. Se a escola já tem algum programa ou se já teve, né, a professora Simone comentou ali o exemplo da escola dela, já teve algum programa, ou, né, seja compostagem, seja, né, segregação de recicláveis, enfim. Se tem horta, não tem horta, né? E eu vejo, assim, que os demais pontos, né, que é a fase de desenvolvimento, implementação e a avaliação, eu não fiz muitos comentários, não, porque eu vejo que até me parece que um primeiro artigo seria até uma revisão da literatura, um estado da arte e um diagnóstico, né, do teu estudo de caso. Isso. Depois desse diagnóstico, talvez aí né, uma proposta de projeto, como um segundo capítulo, e uma ação, né, a proposta de projeto, da implementação e o monitoramento, né? Uhum. Mas porque a gente fica muito nessa de vou fazer coleta seletiva, vou fazer compostagem, mas linkar, né, é difícil você linkar, né, com o que você ainda não sabe, né, que é a fase de diagnóstico, mas, lógico, né, sei que tem muito chão aí para você pensar e trilhar aí, tá? Bastante. E um último comentário que eu vou fazer aqui, Denis, eu estava pesquisando trabalhos referente ao seu tema, e eu vi um trabalho, não sei se ele é pertinente, mas talvez você pode olhar com mais calma, né, com as suas orientadoras, e verificar se é possível aplicar no seu caso, se vai ser positivo, se vai agregar. Relacionado a indicadores dentro da escola. Então, indicadores da questão. Como você mesmo quer fazer um trabalho que faça a parte de eu diria ser um diagnóstico físico, né, quantitativo, de resíduos e tudo mais, e linkar com uma parte mais, eu diria até social, me desculpe os termos, eu sou do bacharelado, então eu não tenho os trejeitos, né, então eu posso falar coisas erradas aqui, mas no fundo você vai entender o que eu estou tentando te dizer. Então, assim, como você quer ver a questão, né, social, a percepção do aluno, quanto, né, o amadurecimento dele com as práticas, mas também uma questão de estrutura física, de relação de resíduos, né, a gente tem alguns indicadores que podem fazer colocar isso em termos numéricos, que é o que a gente adora, né? Será que eu consigo quantificar isso em termos numéricos na forma de um indicador?
E aí eu vou ter um peso para essa questão da estrutura da escola, um peso para essa questão, né, de percepção do aluno, enfim. Eu pesquisei de forma bem sucinta e vi que tem alguns trabalhos que trabalharam com adaptações de indicadores. Então, fica uma dica para você também, né, se caso, por exemplo, você queira, né, tentar aplicar esse indicador para te dar alguma resposta, né? Então, seria uma opção também, tá? Mas acredito que da forma que está se delineando o seu trabalho, está ótimo, e eu tenho certeza que vai ficar excelente o seu trabalho. Obrigado, professora. Essas minhas considerações. Obrigada, tá? Obrigado. Vanessa, eu sabia também que você ia contribuir, e essa parte do indicador estava marcada aqui para eu poder até discutir um pouquinho com você. Eu e o Denis conversamos sobre isso, né, Denis? Porque na parte da avaliação eu não queria fazer de novo o questionário com eles, eu queria achar um instrumento que pudesse fazer análise para ver se eles realmente estavam entendendo o processo da consciência, tentar ver se eles estavam conscientizando, né? E eu não queria retomar no questionário, e eu falei assim, eu acho que a Vanessa vai contribuir, deixa que a gente ainda está melhorando, estruturando aqui, e realmente é porque a gente volta naquela questão do PDCA, né, que a gente faz melhoria contínua, e chegar lá a gente tem que reavaliar, a gente tem que ter instrumentos de reavaliação para ver se está dando certo e onde não está. E eu acho que essa fala sobre indicadores, é bem isso que nós temos que estruturar, e vai ser muito bom se você indicar, assim, esses artigos, ele também pesquisar outros voltados para esse, lendo esse, para melhorar essa parte, que eu acho que é o que vai fechar o nosso trabalho, para mostrar que não foi só uma palestra que foi dada na escola, como que vai ficar avaliando, né, para ver se os alunos realmente estão entendendo e realizando essa toda a implementação ao longo de, não só esse período, mas de outros anos. É essa a nossa proposta mesmo. Verdade. Eu agradeço, então, a Simone, a Vanessa, parabéns mais uma vez, Denis. Eu gostaria de retomar aqui, só a Norma deixou um recadinho, que é para quem participou da apresentação do Denis, a preencher o formulário para depois receber a declaração de participação, ok? Então, agora é o momento que a Vanessa e a Simone, nós vamos para um outro link, tá? E vamos direcionar, Simone, você recebeu, a Vanessa disse que já recebeu, não sei se você recebeu um outro link lá no seu e-mail, tá? Nós vamos direcionar para o outro. Não recebi, Ju, né, nesse simone.martins@escola. Se quiser colocar aqui no chat. Eu vou colocar aqui no chat. Peraí. Deixa eu ver se é esse. Então, até aguarda um pouquinho, tá, Denis? Nós vamos direcionar, já retornamos. Obrigado. Denis, aqui você pode desligar o microfone para não alterar a nossa... Obrigada. Oi, Denis. Oi, professora. Então, eu consegui acompanhar tudo, né? Parte por celular, parte aqui. Parabéns, viu? Você apresentou muito bem. Obrigado. Nervoso, ansioso. Nada, nem transpareceu nervoso, não. Tava bem tranquilo. Tava ótimo. Obrigado. E aí eu tava vendo, quando a gente implantou o PGRS no IF,
Maior dificuldade foi na sala dos professores. Não, mas só um minutinho aqui. Nós não saímos da Meet, porque senão eu vou perder desculpa. a gravação. E a gente está gravando e acaba interferindo o nosso som. Tudo que tem essa conversa aqui aparece lá. Desculpa, achei que você estava em outro separado. Então, Depois eu vou abrir a palavra para você, desculpa. Não, tranquilo. Só eu queria distrair o Denis enquanto vocês conversavam. Então, vou ficar quietinha.
Então, retornamos, demoramos um pouquinho, mas, Denis, né, estávamos discutindo até realmente a proposta de quão importante ela é e quantas ideias podem surgir ali a respeito, fazendo parcerias, tá? Então, retornando, você, Denis, foi aprovado unanimemente pela banca na sua defesa de qualificação de dissertação. Parabéns, fico muito orgulhosa, assim, de te ver essa apresentação, do quanto você, nesse pouco tempo, correu atrás, desenvolveu, estudou, né? E a banca, assim, foi extremamente importante. Tenho certeza que vai contribuir, nós vamos acatar, realmente vai melhorar o seu trabalho, nós vamos delimitar e você vai desenvolver uma boa proposta de dissertação, tá bem? Parabéns, obrigada mais uma vez. Eu gostaria agora de, não sei se a professora Norma pode né, se manifestar, talvez não como orientadora, mas talvez como, né, professora, e aí como para poder fazer uma fala. Queria agradecer, parabenizar o Denis, né? Foi muito bem, a apresentação foi muito boa. E agradecer a vocês, né? Principalmente a Juliana aí, que está ajudando bastante nesses 45 do segundo tempo, né? Foi tudo muito rápido, mas por fim, né, deu tudo certo. Agradecer a banca, a professora Simone, Vanessa, né? Sempre aí junto com a gente. E a todos que assistiram também, tá? Então, muito obrigada. E agora a próxima etapa, né? A gente já implantou alguns PGRS em alguns locais. Eu estava comentando, estava atrapalhando vocês. E quando a gente implantou no IFPR, o lugar mais difícil foi a sala dos professores. Aí eu ia contar para o Denis um pouco da experiência. Mas aí depois a gente conversa, né, sobre esse planejamento aí, tá bom? Eu agradeço, ainda estou me recuperando de uma cirurgia, vou fazer mais uma, né? Mas vamos que vamos. Obrigada, viu, por tudo. Obrigado, professora. Então é isso. Finalizamos. Eu passo, então, depois a ata para as bancas, né, assinar, passo os certificados também, e vamos acatar as contribuições. Obrigada a todos. Obrigado, Ju. Obrigado, professora Vanessa, professora Simone, professora Norma, os colegas que estão aqui prestigiando. Fico muito feliz. Achei que eu não ia conseguir chegar nessa etapa. Foram tantos obstáculos, mas, né, deu tudo certo, graças a Deus. Agradeço muito pelas considerações de vocês, pela ajuda, por todo o apoio, né, das minhas orientadoras, pela compreensão. Foi tão corrido, foram 40 dias aí de mudança de tema, tantas problemáticas que aconteceram, tantas dificuldades, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, e agora é só o início de uma nova jornada e que vai se caminhar com mais tranquilidade do que esse momento aqui de qualificação foi um pouquinho tenso. Mas obrigado, gente, um abraço bem forte para vocês todos. Obrigada, pessoal, encerrado então. Obrigado, até mais.